E aí galera, beleza? Bom, vamos para mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação. No caso agora é a aula 5 e vamos falar a respeito de operadores lógicos e operadores relacionais. Bom, novamente, voltando àquela explicação de operadores, graças ao sábio GPT. Os operadores são símbolos especiais em programação que permitem realizar diferentes tipos de operações em variáveis, valores e expressões. Eles são usados para manipular dados e executar cálculos em um programa. Ou seja, os operadores eles são utilizados principalmente para formarmos novos valores. A gente pode dividir os operadores em operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Enfim, pensem sempre nisso. E os operadores relacionais eles têm como objetivo principal comparar dois valores. Eles são usados para fazer comparações e comparar condições. Os resultados dessas expressões sempre vão ser verdadeiro ou falso. E os operadores que nós temos são o maior, o menor, o maior ou igual, o menor ou igual, o diferente e o justamente igual. Vamos falar sobre cada um deles agora. Nossa animaçãozinha, né? Operadores relacionais e seus exemplos. Bom, o operador de igualdade ele é representado pelo símbolo igual. Por quê? O símbolo com único igual ele é utilizado como operador de atribuição. Ele retorna verdadeiro se os dois valores forem exatamente iguais. Um exemplo aqui. Bom, esse daqui eu acho que é melhor eu dar o ESC, né? Enfim. 1 é exatamente igual a 1, então isso daqui vai retornar verdadeiro. 2 não é igual a 1, isso daqui vai retornar falso. E Gustavo não é igual a José. Enfim, eu acho que é importante vocês notarem aqui nessa parte no exemplo 3, né? Gustavo comparado a José. Por quê? Porque esses operadores eles também podem ser utilizados para comparar letras e strings, enfim, basicamente isso. Mas isso daqui também é falso. Pois é. E o operador de diferença? Ele retorna verdadeiro se os dois valores forem diferentes. Ele é representado pelo símbolo de exclamação e igual. Enfim, os exemplos disso. 1 diferente de 1. Isso daqui já é falso, né? 2 diferente de 1. 2 de fato é diferente de 1. Então isso daqui é verdadeiro. Gustavo é diferente de José. Isso daqui também é verdadeiro. Enfim, espero que tenha ficado explicativo para vocês. E o operador de maior? Ele é representado pelo símbolo do maior, que a gente utiliza na matemática mesmo. Enfim, ele retorna verdadeiro se o primeiro valor for maior que o segundo. Enfim, daí aqui nós temos os exemplos. 1 maior do que 1. 1 não é maior do que 1. 1 é exatamente igual a 1. Portanto, isso daqui é falso. 7 é maior do que 5. 7 de fato é maior do que 5. Isso daqui é verdadeiro. E 5 não é maior do que 7. Portanto, isso daqui é falso. Operador de maior ou igual. Ele é representado pelo símbolo de maior com um sinal de igual do lado dele. Enfim, ele retorna verdadeiro se o primeiro valor for maior ou igual do que o segundo. Exemplos disso são, por exemplo, o 1 maior ou igual a 1. Isso daqui já é verdadeiro, justamente porque 1 é igual a 1. 7 maior do que 5. Isso daqui é verdadeiro. Só pontuando, galera, a gente utiliza muito os operadores, principalmente esse de maior igual e esse de maior, principalmente em laços de repetição. Enfim, estruturas de repetição. Agora 5 não é maior do que 7, isso daqui já é falso. Enfim. O operador de menor. Ele é representado pelos símbolos de menor da matemática mesmo. Ele retorna basicamente verdadeiro se o primeiro valor for menor do que o segundo. 1 não é menor do que 1. 1 é exatamente igual a 1. Então, tipo, é a mesma lógica do operador de maior, sabe?
7 também não é menor do que 5. Isso daqui também é falso. Agora, 5 de fato é menor do que 7. Isso daqui é verdadeiro. Enfim. Operador de menor e igual. A mesma lógica do de maior e igual. Retorna verdadeiro se o primeiro valor for maior. Se for menor aqui, corrigindo o slide. Menor ou igual do que o segundo. Exemplos disso. 1 é menor ou igual a 1. Verdadeiro. 1 é igual a 1, no caso. 7 menor ou igual a 5. Falso. 7 não é menor do que 5. 5 menor ou igual a 7. Fato. 5 é maior do que 7. Enfim. Vamos ver esse daqui. Operadores lógicos e seus exemplos. Eu abri aqui... Eu abri a apresentação de slides justamente para mostrar a animaçãozinha, né? Enfim, os operadores lógicos, como o próprio nome já diz, servem para realizar operações lógicas, como combinar a veracidade de alguma expressão lógica, enfim, alguma coisa desse tipo. E os operadores lógicos, eles são os seguintes: o operador e, o operador ou e o operador não. O operador e é representado pelo símbolo de dois e's comerciais. No Portugal Studio eu acho que é bom vocês ficarem atentos, que ele é representado por apenas um e comercial. Ele retorna verdadeiro apenas se todos os valores envolvidos na expressão forem verdadeiros. Vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Digamos que eu tenha dupla nacionalidade, no caso, né? Sou brasileiro e português. Portanto, para sair satisfeito, eu quero que o Brasil e Portugal ganhem suas partidas. Isso daí significa que todos os valores envolvidos na expressão, para eu ficar satisfeito no caso, tem que ser valores de tipo verdadeiros. Enfim, é basicamente assim que funciona, galera. Ou seja, suponhamos que a vitória seja o valor verdadeiro e o empate e a derrota seja o valor falso. Enfim, é basicamente isso. Daí, por exemplo, Brasil ganhou, Portugal também ganhou. Eu estou satisfeito. Agora, se o Brasil ganhou e Portugal não ganhou também, aí eu não estou satisfeito. Se o Brasil não vencer, mas Portugal venceu, ainda não estou satisfeito. E se nenhum dos dois vencer, eu também não estou satisfeito. E o operador OU, ele é um operador muito mais flexível. Por quê? Ele é representado pelo símbolo de... Enfim, dessa barra aqui retona, né? No Portugal Studio, eu acho importante citar também, é representado apenas por uma barrona. Enfim, ele retorna verdadeiro apenas se algum dos valores envolvidos na expressão forem verdadeiros. Ou seja, suponhamos que eu queira que pelo menos uma das seleções vençam. Veja bem, existe uma diferença gritante entre eu quero que as duas seleções vençam e eu quero que pelo menos uma das seleções vençam. É aí que existe a diferença entre o operador e o operador ou. Ou seja, digamos assim, Brasil venceu e Portugal venceu. Estou satisfeito. Beleza. Mas só o Brasil venceu. Beleza, ainda estou satisfeito. Só Portugal venceu. Beleza, ainda estou satisfeito. Eu só não vou ficar satisfeito se nenhuma das duas vencerem. Enfim, é assim que funciona. Deu para entender? Bom, com o operador e, eu só vou ficar feliz, como eu mesmo já disse, se as duas seleções vencerem. Com o operador ou, eu quero que pelo menos uma das seleções vençam. Entendam muito bem a diferença, galera, entre eu quero que as duas seleções vençam e eu quero que pelo menos uma das seleções vençam. Enfim, o operador ou ele só vai retornar falso se os dois valores envolvidos forem falsos. O operador não. Ele é representado pelo símbolo de exclamação. Ele basicamente inverte o valor de uma expressão lógica. Se a expressão for verdadeira, o operador ele vai torná-la falsa. Enfim. É tipo... Não sei se vocês já viram aquele meme lá, que o cara pede a mina em namoro, daí tipo... A mina, ela manda como resposta exclamação e manda na frente true. Então, tipo, mano, na boa...
E eu achei isso daí bem humilhante, na moral, cara. Eu vou falar pra vocês que isso daí foi um toco bem humilhante mesmo pro cara. Enfim, soldado abatido. Soldado abatido, galera. Enfim, voltando para aquele exemplo de seleções, digamos que eu quero que o Brasil perca. Simplesmente eu quero que o Brasil não ganhe. Tipo, imagina se eu for aquela pessoa do contra, assim. Aquela galera que torce contra o próprio país. Aí sim a gente vai aplicar o operador não. Daí de repente, Brasil ganhou. Daí tá lá, ganhou. Estou satisfeito? Não. Brasil não ganhou. Olha só que inteligente isso daqui. Eu coloquei o ponto de exclamação com ganhou aqui. Daí tipo, estou satisfeito? Sim. Enfim. Galera, é isso, cara. Operadores lógicos são isso. Mas aqui entra a questão complicada na situação. Aqui entra. Que é justamente a questão das expressões lógicas. Enfim. As expressões lógicas, elas funcionam o seguinte. Quando nós envolvemos um ou mais operadores e operações lógicas. Nós chamamos isso de expressões lógicas, enfim. Eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês. Enfim. Para ajudar vocês. 5 é maior do que 7? Não. É falso. Isso daqui. Agora, 7 é maior do que 2? É verdadeiro. E o 3 é maior do que 2 também? Verdadeiro também. Agora, continuando. Falso. Daí tá lá. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Lembrando, se isso daqui fosse o... E aí, galera? Se isso fosse o operador e o resultado seria falso. Enfim, só para pontuar aqui para vocês, né? Agora, verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Enfim, o resultado dessa expressão é verdadeiro. A ordem de precedência das operações é a seguinte. Assim como as operações aritméticas têm suas ordens de precedência, as expressões lógicas também têm. Bom, primeiro de todos, parênteses. Segundo, operadores aritméticos. Terceiro, operadores relacionais. Quarto, expressão não. Quinto, expressão e. Sexto, expressão ou. Vamos fazer esse exemplo aqui, galera. Vamos fazer esses exemplos. Daí tá não falso e verdadeiro. Não falso vai dar verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Vai retornar verdadeiro. Enfim. É muito difícil? É. Tá bom, não é tão difícil assim, galera, mas olha, vocês pegam um jeito, sabe? Vocês pegam um jeito. Enfim, pela aquela ordem de precedência. Não falso e verdadeiro ou falso. O resultado de verdadeiro ou falso será verdadeiro. Não falso é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Galera, é que nem uma equação. É mais ou menos isso. É que nem aquelas contas grandes de matemática que você fazia na quinta série. É basicamente isso. Daí essa daqui. Lembrem-se, operadores relacionais primeiro. Bom. Aqui tá dizendo.
a gente vai resolver isso daqui primeiro. 5 menor do que 7. Verdadeiro. Daí vou dar simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V nisso daqui. Daí aqui. Beleza, né? Agora vamos para esse parênteses aqui. Copio isso daqui, normalmente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Daí tá. Copio o resto aqui também. Agora, não falso. Eita. Não falso, verdadeiro. Verdadeiro ou não verdadeiro, falso. Verdadeiro. Daí tá, lembrem-se da ordem de precedência, operador E sempre na frente do operador O. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso. Verdadeiro. Enfim. É isso, galera. Agora essa daqui que envolve uma conta. Falso. Beleza? Não falso. E verdadeiro ou falso. Não falso e verdadeiro ou falso. Ou o... Enfim, toda essa expressão aqui. A gente vai fazer primeiro essa conta aqui, obviamente. Eu vou simplesmente copiar tudo isso aqui. Na verdade, a gente vai fazer essas duas contas aqui. 8 vezes 8 vezes 4. 32. Tá. Isso daqui de fato. 5 vezes 2. 10. Beleza, galera. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer essas duas expressões aqui com os operadores relacionais. 5 menor do que 7 e 32 maior do que 10. A gente simplesmente copia isso tudo aqui. Isso daqui vai dar verdadeiro. 5 de fato é menor do que 7. Enfim. Daí 32 é maior do que 10? Com certeza, né? Verdadeiro. Enfim. Daí agora a gente vai fazer o conteúdo desse parênteses aqui de novo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Daí aqui. O resto a gente copia, assim. Agora vamos começar pela expressão não, né? Não falso, verdadeiro. Não verdadeiro, falso. Tive que fazer um pequeno take aqui, galera. Enfim, na nossa aula. Bom, não verdadeiro é igual a falso. Enfim. Bom. Eita. Lembrem-se sempre da ordem de precedência. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Falso e verdadeiro. Falso. Verdadeiro ou falso. Verdadeiro. Enfim. Galera, é basicamente isso. Tem inclusive um programinha que eu não lembro, que eu utilizava na época da minha faculdade. Eu não lembro o nome daquele programinha,
Mas ele falava justamente a respeito de porta lógica, enfim. É basicamente esse tipo de coisa, que dá para vocês treinarem bastante lógica booleana. Eu tinha inclusive uma matéria que, tipo, que ela falava justamente a respeito de lógica booleana. Ela era matéria de conceitos de computação. Enfim, daí eu trouxe um exemplo aqui, clássico, de trigonometria para vocês também. Basicamente, o exemplo é a respeito dos triângulos. Daí, o que esse programa está fazendo? Primeiramente, ele está verificando se isso daqui é um triângulo. Bom, e para ele ser um triângulo, primeiramente, um dos lados não pode ser maior do que a soma dos dois. Como vocês podem ver aqui, o lado 1 ele não pode ser maior do que o lado do... O lado 1 tem que ser maior do que a soma do lado 2 com o do lado 3. Enfim, isso daí funciona para todos os lados. No triângulo equilátero, todos os lados têm que ser iguais. E no triângulo escaleno, os lados são diferentes. Vou falar a respeito de... Enfim, a respeito de... Como eu posso dizer? A respeito de lógica booleana. Enfim, e vou falar para vocês que esse exemplo ele não tá certo, mas... Enfim, ele é um exemplo que dá para ilustrar bonitinho. E uma coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte, eu quero que vocês pesquisem a respeito de lógica booleana, estudem o máximo possível a respeito desse assunto. Por quê? Porque os próximos assuntos que a gente vai falar aqui, estruturas funcionais e estruturas de repetição, eles vão pegar muito esse exemplo de lógica booleana. Principalmente condicional se, condicional... Enfim, condicional vai mexer muito com lógica booleana. Eu vou falar para vocês. Eu acredito que a parte mais tensa assim da programação é justamente essa parte aí, cara. Eu acredito que a partir de, quer dizer, pelo menos da lógica de programação. Eu acredito que a partir de quando vocês conseguirem pegar direitinho a parte de lógica booleana, tabela verdade e tudo mais, enfim, aí vocês, como eu posso dizer, vocês já vão estar mais craques assim. E é isso, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha sido bastante explicativo. Se vocês gostaram, peço que vocês deixem o like de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. O comentário de vocês é muito importante. Compartilhem esse vídeo. Me sigam aqui no... Se inscrevam aqui no meu canal no YouTube para mais conteúdo e para mais aulas de programação. Beleza? Falou, gente. Tchau.